Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos ficar de pé para darmos início ao culto dessa noite. Quero cumprimentar você também que está em casa, acompanhando através dessa transmissão. Que você seja tão abençoado quanto nós já estamos sendo aqui. Só o fato de estarmos aqui, podemos cumprimentar uns aos outros, já é uma bênção. Gente, estamos muito felizes. Esse é o último culto da nossa sequência de culto de celebração de 50 anos. Cumprimos uma agenda abençoadíssima durante todo esse ano de 2022. E já estou ansioso pela agenda de 2023 já. Mas queremos ser muito gratos a Deus. Então estamos felizes de estar aqui hoje. Temos o prazer de receber o pastor Sérgio Ribeiro. Já estamos sendo abençoados através daquilo que Deus tem ministrado, através da vida dele nesse final de semana. Sábado, hoje pela manhã e sem dúvida, hoje à noite. No sábado à noite, gente, o pastor fez uma analogia entre uma vela e uma lâmpada de LED. Eu não vou compartilhar a analogia para incentivar você que não assistiu o culto, você poder assistir o culto. Então, um dos pontos da pregação, ele fez analogia. Então, uma pregação abençoadíssima. E graças à tecnologia, está registrado isso. Então, eu não vou compartilhar para incentivar você a assistir não só o culto de sábado, mas o culto de domingo pela manhã também. Mas nessa analogia, o pastor falou algo que foi muito interessante. Ele disse que uma lâmpada acesa, se encostar em outra lâmpada de LED, não vai acender. Mas uma vela acesa, se encostar em outra vela, ela acende. E aí eu fiquei pensando em tantas coisas que nós podemos fazer para acender o outro. E uma delas é o sorriso. Então eu queria convidar você a olhar para quem está do seu lado e dar um sorriso. Você vai ver que o fato de você sorrir, acende o sorriso do outro. Então sorria para essa pessoa, cumprimente ela. Nós estamos aqui hoje com um único propósito, como igreja, nós queremos juntos adorar ao nosso Deus. Então que esse sorriso que foi aceso possa ser transformado em adoração ao nosso Deus nesse momento. E nós queremos fazer isso juntos. Então se você está feliz, está alegre de estar aqui essa noite, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e você começar a agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede dessa noite, de estarmos juntos como família, para louvar e bendizer ao nosso Deus. Pai, te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Queremos Te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como igreja, como família, para celebrar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Pai, nesse último culto da celebração dos 50 anos dessa casa de oração, que o Senhor tem abençoado e tem sustentado no decorrer dos anos, Pai, como nós somos gratos por tudo que nós vivemos nesses dias, por cada conferência missionária que nós tivemos aqui, por tudo quanto o Senhor ministrou aos nossos corações e pelo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, através dessa igreja, mas existem outras tantas coisas que o Senhor há de fazer. Então, por tudo quanto o Senhor já fez, nós te glorificamos. Por tudo quanto o Senhor fará, nós te glorificamos. Então, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor nos desperte nesse tempo, que o Senhor avive em nós, Senhor, esse desejo, o amor por missões, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Então, muito mais, Senhor, do que estar aqui apenas, nós queremos tributar louvor e honra e pedir que o Senhor desperte em nós um novo ânimo, um novo amor por missões. Faça-nos, Senhor, caminhar segundo a Tua vontade nesse tempo, e nós não temos dúvida que a vontade é que vamos por todos os cantos dessa terra, anunciando a Tua palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Então, se conosco essa noite, fale aos nossos corações, nos desperta para Teu louvor, para Tua honra e para Tua glória, Pai. Te damos graça por essa noite, por tudo quanto o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Boa noite. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes de estarem aqui essa noite? Amém? Que nós possamos louvar ao Cordeiro e o Leão, ao nosso Deus, a Jesus, o Rei da Glória. Amém? Vamos louvar o Senhor?
reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, 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 preparem o caminho ao Rei. Um Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Que você possa erguer a sua voz o mais alto que você puder e declarar isso essa noite. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir Jesus? Aleluia, erga a sua voz e declare isso. Quem pode impedir o eterno? Pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Pode impedir o eterno? Quem 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 pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou.
meio das tribulações. Nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeiras irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável Trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és.
Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, querido. Antes de nós nos assentarmos, nós queremos orar uns pelos outros, mas eu queria dizer algo para você antes. Eu vou enfatizar muito durante essa semana. Uma das coisas que Deus falou muito nesse final de semana, sábado e já hoje pela manhã, através da vida do pastor Sérgio, foi sobre piedade. Deus falou muito no sábado, falou muito já hoje pela manhã, e o pastor Sérgio tem enfatizado sobre piedade. E eu vou enfatizar porque eu quero incentivar você que não ouviu as ministrações a reservar um tempo da sua semana para ouvir o que Deus falou através da vida do pastor Sérgio já no sábado à noite e no domingo pela manhã. Nessa semana, pastor Clóvis, alguém mandar para mim uma mensagem, bom dia, eu vou dizer bom dia. Você já ouviu a mensagem do pastor Sérgio? Durante a semana, e por que isso? Porque eu fui muito abençoado e daquilo que eu recebi eu quero compartilhar, para que outros muitos sejam. Então uma das coisas que o pastor falou muito, e eu quero te incentivar, foi sobre piedade. E por definição, piedade é afeto ou amor às coisas religiosas. Só que dentro da fala do pastor, ele foi mais preciso, ele diz que é não apenas religiosa, mas sobre o reino. Então é o amor e o afeto ao reino de Deus. Só que a palavra piedade também traz outro aspecto. Ele diz que piedade é a compaixão pelo outro, pelo próximo. É misericórdia pelo próximo. E eu gosto da Bíblia porque ela é muito prática. Ela nos orienta e já nos dá a oportunidade de colocar em prática. Então, como um ato de piedade, porque é uma característica de todo cristão bíblico, como um ato de piedade, nós precisamos orar uns pelos outros. Então é ter compaixão pela dor do outro, é saber pelo que os nossos irmãos estão passando e orar por isso. E se tem uma das coisas que tem esfriado dentro das nossas igrejas, é essa relação mais próxima. Às vezes nós temos vergonha de dizer para o nosso irmão qual é a nossa dor. E a Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Então nesse momento de intercessão, eu queria convidar você a exercer piedade com o seu irmão. Você vai se aproximar de alguém, pode ser quem está do seu lado, pode ser alguém da fileira de trás, da frente, mas eu queria que você se aproximasse dessa pessoa. Se você não conhece, pergunta o nome dela e diz: o que é que eu posso, em oração, apresentar a Deus? Qual é a sua dor? Eu quero orar junto com você. Então procure, se você sentir de orar com alguém que você não conhece, se aproxime dessa pessoa, pergunte o nome dela. Nós precisamos como família nos conhecer e exercer piedade. Pergunta, qual é a sua dor? E nós vamos ter compaixão da dor do nosso irmão e vamos orar uns pelos outros. Faça isso, se aproxime de alguém, pergunte o nome dela, ore junto com ela. Nós somos uma família, não tenha receio, não tenha medo, abra o seu coração e vamos orar uns pelos outros. Pai, te damos graça, Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesse final de semana, através da vida do pastor Sérgio, o Senhor já nos concede a oportunidade de colocarmos em prática, e queremos colocar a piedade em prática, nos colocarmos no lugar do outro, ter compaixão pelo outro, sentir a dor, porque nós somos uma família. Assim como Paulo, ele nos apresenta como um corpo, Deus, e se tem uma parte do corpo que está doendo, se de fato somos um corpo, todo corpo sente. Então Deus, nós pedimos que nesse tempo o Senhor nos avive, que sejamos um povo piedoso e prático. Nós queremos sentir a dor do outro, mas não só sentir, nós queremos nos colocar na brecha, nós queremos nos colocar como intercessor diante da tua presença, porque a tua palavra diz que o que for ligado na terra será ligado no céu. Então a dor do meu irmão é a minha dor, a oração do meu irmão precisa ser a minha oração diante do teu altar, da tua presença, pedindo a tua ação, pedindo que o Senhor derrame da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, e manifeste do teu poder em nossos dias. Pai, que a tua igreja seja atuante e relevante nesses dias, mas que
comece aqui, a partir de nós, que seja uma verdade nas nossas relações, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, caminhar com os outros no tempo de dificuldade, como bom soldado de Cristo, como um bom soldado. Nós não queremos deixar nenhum dos feridos para trás, Senhor. Então aqueles que estão feridos, que haja humildade no coração para expor a sua dor, a sua ferida, mas que aqueles que tomarão conhecimento disso possam ser homens e mulheres de Deus piedosos, dispostos a ajudar com as feridas, dispostos a ajudar aqueles que nesse momento não têm força para caminhar. Senhor, nos encoraja nesse tempo a ser uma igreja relevante, uma igreja cheia do Teu poder, da Tua graça, da manifestação da piedade em nossos dias. Sê conosco, Pai, nesse tempo, que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer essa qualidade de um cristão bíblico, uma igreja piedosa, uma igreja amorosa, uma igreja que manifesta o amor de Deus Pai, uma igreja que manifesta a graça de Jesus Cristo, uma igreja que manifesta a comunhão do Espírito Santo. Então nos aviva nesse tempo e nos levanta para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Tu és Deus, Tu és santo e Tu és vitorioso em todas as coisas, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, nas nossas tempestades. Tu és vitorioso, Tu és poderoso. Vitorioso és. Glória a Deus. Podeis tomar o seu assento. Deus é bom, Deus é muito bom. Como é bom, gente, estar aqui, ter esse tempo em família, podemos adorar e exaltar o nosso Deus. Como eu disse, uma das coisas que me chama muita atenção na palavra de Deus é que ela é viva e prática, e continua sendo mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. Mas eu gosto, porque a Bíblia ela é muito prática, ela nos ensina, nos orienta, e de forma muito prática mesmo. E uma dos ensinamentos que a Bíblia nos traz é a contribuição, a generosidade. Não que Deus dependa das nossas contribuições para fazer o que Ele tem para fazer. O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer a despeito da gente fazer ou não fazer, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas a prática da generosidade, a contribuição, é Deus nos dando a oportunidade de fazer parte disso. E que honra a nós poder contribuir. Então essa é uma forma também de adorar a Deus e materializar a nossa adoração. Então eu queria convidar você nesse momento a fazer parte das nossas contribuições de forma generosa. Você pode fazer através do Pix, das nossas contas, vai aparecer aí no telão, mas você pode fazer de forma tradicional também. Tem um envelope aí na frente do seu banco, você pode colocar o valor dentro do envelope e nós vamos passar retirando as contribuições. Mas de acordo com a orientação de Paulo é que você faça isso, mas faça com muita alegria, com essa consciência. Essa é uma oportunidade honrosa que Deus me concede de fazer parte da sua obra, também através das finanças. Porque nós podemos fazer de várias formas, essa é uma das formas. Então se você pode, faça isso e faça com alegria no teu coração. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Você pode ser grato pelo momento do ofertório, mas que nas suas orações você também apresente aqueles que têm passado necessidade, dificuldade financeira, para que Deus possa os abençoar nesse tempo. Te damos graça, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela infinita misericórdia.
Se nesse tempo nós podemos contribuir de forma generosa com a tua obra, é porque o Senhor já tem abençoado a nossa casa e o nosso celeiro. Então a nossa contribuição, Deus, ela é obediência à tua palavra, mas ela é também gratidão, porque reconhecemos que os nossos recursos são provisão divina. Nós entendemos que nós que plantamos, mas é o Senhor que dá o crescimento e faz frutificar, Deus. É o Senhor que nos dá saúde para trabalhar durante o mês. É o Senhor que tem abençoado a empresa de cada um dos empresários dessa casa de oração. Então nós reconhecemos que sem a tua ação, Deus, nós não desfrutaríamos de colheita abundante, nós não desfrutaríamos de provisão. Tudo vem de ti e tudo volta para ti. Então nós queremos devolver, Deus, parte daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que têm passado por necessidade, que não falte o pão sobre a mesa, que o Senhor continue provendo nesse tempo de crise. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, abençoar os teus filhos nesse tempo, Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa petição essa noite, Pai. E fazemos isso no santo nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podeis ofertar, queridos. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso tu és, na tempestade estás, teu nome Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui ainda não conhecia o pastor Sérgio Ribeiro? Pastor, algumas pessoas só, viu? Pastor Sérgio Ribeiro, para você que não conhecia, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo e ouvi-lo ministrar a palavra de Deus, mas eu quero te incentivar a ouvir a ministração de sábado à noite, domingo de manhã. Pastor Sérgio Ribeiro, ele é pastor presidente da Juvep. Ele já tem uma caminhada com a nossa igreja, ele tem compartilhado nas ministrações. A Juvep já completou 40 anos, vai completar 42, e eles vão comemorar os 40 agora. E ele tem falado, há 20 anos, metade da nossa história, a IEV já faz parte aí do que Deus tem realizado. E a gente pode dizer, pastor, que dos 50 anos, 20 anos, a Juvep faz parte do que Deus tem escrito na história através dessa igreja. Então, o pastor Sérgio Ribeiro, ele é presidente da Missão Juvep, casado com Ana Tereza, pai de 2 filhos, Daniel e Isabelle. Ele vai compartilhar daqui a pouco, a família cresceu, tem os agregados e tem um presente de Deus para a família, ele vai compartilhar daqui a pouco. Pastor, ele tem um ministério focado na mobilização de igrejas para evangelização, discipulado, plantio de igreja no sertão nordestino, entre ciganos, quilombolas, indígenas do Nordeste brasileiro. O pastor também ele atua no preparo de pastores e missionários através
da Juvep, Seminário Juvep de Teologia e Missões. Ultimamente também tem ardido em seu coração o desejo de ajudar crentes a ter a evangelização como um estilo de vida e uma paixão por almas. Ele reside com a sua família em João Pessoa, Pernambuco, Paraíba. João Pessoa, Paraíba, olha só. Bugando aqui já, gente. João Pessoa, Paraíba, pertinho, né, gente? Dá para vir de Uber, de lá para cá. Não dá, pastor, para vir de Uber? Tá pertinho. Então eu queria convidar o pastor Sérgio Ribeiro, estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus possa usar, pastor, a sua vida de forma tremenda, como já tem usado nesses dias. Uma alegria receber o Senhor e poder fechar essa celebração dos 50 anos ouvindo essa palavra poderosa que Deus gerou no teu coração para ministrar com essa igreja. Deus abençoe, viu? Muito bom ser servido pelo Senhor. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, quero registrar a minha gratidão a Deus pela bênção deste final de semana, poder estar com os irmãos. Já fazia alguns anos que não tinha o privilégio de estar aqui na IEV, mas graças a Deus pelo convite que recebi do pastor Ageu, do pastor Clóvis, e de estar aqui com os irmãos. O apoio que eu tenho recebido destes irmãos, do pastor Elben, e amanhã o pastor Hélio estará me levando no aeroporto. Que bênção! Eu agradeço, eu fico muito contente que ele é pontual. Não correrei o risco de perder avião, como certa vez eu perdi. Até contei a história quando estávamos viajando de Águas de Lindóia para cá. Mas é uma alegria muito grande. E quero apresentar-lhes a minha família. Como já foi falado, né, Deus nos tem abençoado. Os meus filhos firmes na fé e casaram com servos de Deus também, o que é muito importante. Então pode colocar aí na tela a imagem da nossa família. Aí, olha que família bonita, né? Afora aquele servo de Deus ali de camisa listrada, o restante é muito bonito mesmo. Olha a minha filha é linda, irmãos. É linda mesmo. E o meu netinho, passa aí o netinho. Estou debutando de avô, 5 meses. 5 meses. Então é muito bom ser avô. Tem um amigo que dizia, se ele soubesse que avô era tão bom, em vez de ter filhos, ele teria logo netos, né? Já teria pulado aí, porque é muito bom ser avô. E 2 desafios. Nós já recebemos muitas pessoas desta igreja nos projetos missionários. Recebemos, pastor Clóvis já foi, pastor Hélio também já foi, Ismael foi. Me deu a surpresa, eu fiquei muito contente. Tirei uma foto com ele ao lado da bandeira da Jordânia, porque foi no projeto missionário que Deus então o chamou para a obra missionária. Que coisa linda, né? A irmã Dirce me abraçou dizendo, irmão Sérgio, estive em São João do Rio do Peixe e em Cariruiaçu, e aqueles projetos missionários marcaram a minha vida. É isso mesmo, irmã Dirce, marca a vida de quem vai. E você que ainda não foi, se programa, conversa com os pastores da igreja, com a Secretaria de Missões, e vai ser muito bom ter você conosco. Por favor, coloque aí o vídeo do projeto missionário. O próximo projeto vai ser em janeiro. Vamos ver. Quanto vale uma vida? Até onde você iria para salvar uma vida? Atualmente, no sertão nordestino, existem cerca de 5.000 povoados sem nenhuma presença evangélica. Milhares de sertanejos, indígenas, quilombolas e ciganos que pouco conhecem acerca das boas novas do Evangelho. Povos extremamente zelosos por suas religiões, que desconhecem a beleza, a grandeza e a alegria do Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que promove e resgata a dignidade do ser humano. E se você pudesse ajudar a mudar tudo isso? A Missão Juvep realiza nos meses de janeiro e julho
o projeto Missionário de Férias. Venha participar dessa obra e contribuir para a plantação de mais uma igreja entre os povos minoritários do Nordeste. Dedique as suas férias para transformar a história de uma cidade e a vida de muitas pessoas. Nós temos um outro projeto que é mais voltado para a zona rural, para o plantio de igrejas entre esses 5 a 4 mil povoados rurais sem presença evangélica. Nesses lugares você pode até encontrar um pé de coentro, mas um pé de crente é difícil. E eu gostaria muito de receber também, pastor Clóvis, desta igreja, voluntários para o projeto Radical Sertão. Nós já estamos com 4 casais, um rapaz do interior de São Paulo, encontrei-me com ele a semana passada, o Marcelo, e estamos em formação da equipe que vai começar o ciclo de trabalho em janeiro. Todo janeiro começa o ciclo de trabalho de uma nova equipe do Radical Sertão. Vamos ver como é que é o Radical Sertão. Cerca de 5 mil povoados rurais sertanejos sem igrejas. Milhares de sertanejos rurais sem ouvir o Evangelho. Por meio da missão Juvep, Deus levantou o projeto Radical Sertão para levar o Evangelho a esses lugares esquecidos do sertão nordestino. Cerca de 5 meses de preparo, 19 meses vivendo e pregando o Evangelho nos povoados sertanejos, alcançando crianças, jovens, adultos e idosos, alcançando famílias. Plantando igrejas pioneiras no sertão rural, manifestando a glória de Deus pela pregação do Evangelho, vivendo a grande alegria de ganhar sertanejos para Cristo. Dedique a Deus 2 anos de sua vida para o plantio de igrejas nos povoados sertanejos não alcançados pelo Evangelho. Envolva a sua igreja nesse desafio. O sertão rural espera por você. Aí está o desafio. Eu não sei se chegou para o nosso pessoal da técnica aquele PowerPoint sobre ciganos. Se chegou, eu gostaria que colocasse pronto, exatamente. Meus irmãos, quero falar um pouquinho sobre os ciganos. No mundo são cerca de 40 a 50 milhões de ciganos. Os historiadores indicam que a origem dos ciganos é na Índia, e dali eles se espalharam para todo o mundo. E é um dos povos mais discriminados e que sofrem preconceitos, assim, muitas vezes cruéis, em todos os lugares onde eles estão. Na época de Hitler também fez uma campanha odiosa contra os ciganos, comparando-os a ratos e baratas. A campanha dizia assim: é campanha pelo extermínio da praga cigana. E, infelizmente, nós temos visto que até no meio de alguns círculos cristãos há preconceito. Mas o povo cigano, assim como todos os povos da terra, são amados por Deus. Há alguns anos atrás, Deus levantou a Juvep também em favor da evangelização dos ciganos. A primeira igreja evangélica cigana do estado da Paraíba nasceu a partir do esforço de alguns dos nossos missionários. E nós temos aí algumas imagens do trabalho cigano em Sousa. Em Sousa, que é uma cidade do sertão da Paraíba, mais ou menos 60 mil habitantes, uma cidade boa. Era conhecida anos atrás como Cidade Sorriso. Esse sorriso ficou desdentado por causa de muitos prefeitos péssimos, que só queriam roubar o erário público. Mas, ultimamente, os prefeitos melhores estão assumindo, estão colocando dentadura nova, e eu espero que Sousa possa ser novamente conhecida como Cidade Sorriso, pela sua simpatia, pela beleza daquela terra. Então, ali nós temos na zona rural, no subúrbio da cidade, um dos maiores assentamentos ciganos do Brasil. São cerca de 700 ciganos, muitas famílias. Parte delas vive em extrema pobreza. É um desafio muito grande. E como resultado de anos de paciente evangelização, surgiu a Igreja Evangélica Congregacional Cigana. Congregacional porque era a igreja parceira.
A JUVEP é uma missão interdenominacional, já plantamos igrejas em parceria com 12 diferentes denominações genuinamente evangélicas, e neste Rancho Cigano os parceiros são os congregacionais. E este foi o primeiro templo cigano do estado da Paraíba, um dos poucos do Brasil. Lá no Nordeste, eu acho que nós não temos mais do que 5 templos de igrejas ciganas. Isso sendo muito otimista. No Brasil são cerca de 800 mil a 1 milhão de ciganos. E aí está o mapa indicando aonde eles estão espalhados. Cada município que tem pelo menos uma família cigana está registrado aí nessa cor laranja. Estão em quase todos os estados, e a região que concentra o maior número de ciganos é a região Nordeste. A estimativa é que nós tenhamos no Nordeste pelo menos 330 mil ciganos. A maioria dos ciganos no Brasil são da linhagem Calon. E a batalha espiritual para conduzi-los a Cristo, para evangelizá-los, é enorme. De todos os trabalhos missionários que em 42 anos a JUVEP tem se envolvido, eu posso dizer aos irmãos que o trabalho com maior batalha espiritual, com maiores lutas, tem sido exatamente o trabalho entre os ciganos. Mas isso não deve nos fazer, né? A gente não deve ficar com medo, porque o nosso Deus é aquele que vai nos conduzindo em triunfo. O Evangelho prevalece em todo e qualquer lugar ao redor do mundo, entre todo e qualquer povo. Em alguns lugares prospera com mais facilidade, em outros lugares a resistência é maior, mas o Evangelho sempre prevalece, louvado seja Deus. Nesta igreja de Souza, nós temos cerca de uns 15 irmãos, alguns adultos, adolescentes, e nós estamos precisando de casais, um casal que possa ajudar o trabalho cigano em Souza. O pastor da igreja parceira é muito ocupado com congregações, com a igreja mãe, e a missionária da JUVEP, que trabalhava até pouco tempo em Souza, chegou o tempo dela, ela agora está abrindo outra frente em Bimirim a partir de janeiro, mas nós precisamos de um casal para trabalhar. Precisamos de casais para trabalhar com ciganos também em outras frentes no Nordeste, e é esse o pedido que eu deixo para os irmãos. Quem sabe Deus pode levantar um casal aqui da igreja. Entre 800 mil a 1 milhão de ciganos, no máximo 2% deles conhecem a Jesus. E eu digo no máximo porque eu não gosto de chutar por baixo, fazer de uma situação feia ainda mais feia. Então 2%, irmãos, é o máximo de crentes que existe nessa população de ciganos aqui no Brasil. Então, tem algumas nações no mundo, muçulmanas, que têm 2% de crentes. Já pensou? Então, os ciganos no Brasil têm um percentual de evangélicos, como se fosse uma nação muçulmana, como se fosse um país europeu secularizado, cético, pós-cristão. Então, é uma situação muito constrangedora, num país com 25% da sua população evangélica, nós termos este povo não alcançado pelo Evangelho debaixo do nosso nariz. E eu lhes confesso que a maior luta que nós temos tido em termos de recrutamento de missionários e de levantamento de igrejas parceiras é para os ciganos. É mais fácil mobilizar igrejas e missionários para os sertões, para os quilombolas, para os indígenas. Agora, para os ciganos, irmãos, é um esforço homérico. Então, eu deixo aqui este apelo. Eu peço, em nome de Jesus, que a Secretaria de Missões desta igreja adote os ciganos em oração. Adote em oração, que ore mesmo. E você, meu querido irmão, comece a orar a partir de hoje pela evangelização e pela salvação de ciganos. Eu tenho certeza que 98% dos irmãos que estão nesta noite aqui não oram de forma regular pelos ciganos. Sabe por que é que eu sei disso? Porque onde eu vou eu pergunto, quem ora aqui regularmente, pelo menos uma vez por semana pelos ciganos? Levante a mão. E sempre as mãos não se levantam. Então, querido,
irmão, eu gostaria que a IEV fizesse diferente e que desta conferência em diante, pastor Elben, que bênção, uma das marcas desta conferência, a igreja adotando o povo cigano para orar sistematicamente por ele. Então, fica aqui registrado o meu apelo e que Deus abençoe os irmãos e que Jesus seja sempre aqui glorificado. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero compartilhar com os irmãos agora sobre Romanos capítulo 15. Eu sou apaixonado pelo capítulo 15 de Romanos. Já li e reli várias vezes este capítulo. O livro de Romanos é um livro como todos os livros bíblicos, é um livro profundo, maravilhoso, edificante. Meus queridos irmãos, este livro faz parte da história da igreja, porque ao longo dos séculos, pessoas muito significativas da nossa história foram alcançados por Deus a partir da leitura de um versículo, de algum texto da carta aos Romanos. Por exemplo, Martinho Lutero, a palavra que explodiu no seu coração e o converteu verdadeiramente a Cristo foi quando ele leu no livro de Romanos aquele texto que fala sobre a salvação pela fé. Capítulo 1 de Romanos, verso 17, 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Outros grandes personagens da história recente de missões também foram convertidos, como Santo Agostinho, foi convertido a Cristo a partir da leitura de um texto de Romanos. Então, queridos, é uma carta paulina maravilhosa. Eu sempre falo que ninguém conhecerá profundamente o Evangelho se não estudar, se não ler os primeiros capítulos desta carta, aonde, de forma magistral, linda e profunda, Paulo fala a respeito do conteúdo do Evangelho. E como é de praxe em todas as cartas paulinas, na metade ou em uma grande parte da carta, Paulo fala a respeito de uma abordagem teológica e na outra metade ele fala então como colocar a teologia em prática, como o nosso irmão Tiago falou. A Bíblia é um tratado teológico, é um tratado de missões, mas ela não fica apenas na teologia, na missiologia. Ela nos ensina a como colocar a nossa fé em prática, a nossa fé no dia a dia. E a segunda metade, a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo começa a nos ensinar como colocar em prática, como nós vivemos tudo aquilo que ele escreveu nos capítulos anteriores. E quando a gente chega no capítulo 15, neste capítulo, Paulo, ele expõe as diretrizes, os fundamentos do seu trabalho missionário, de tal maneira que, se nós quisermos fazer o trabalho missionário de forma bíblica, de acordo com diretrizes bíblicas, nós não podemos deixar de nos debruçarmos no capítulo 15 de Romanos. Eu, estudando, lendo e relendo este capítulo, eu já encontrei 24 diretrizes que norteavam o profundo, frutífero e inigualável trabalho missionário de Paulo, que foi o maior teólogo, o maior missiólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas da Igreja do Senhor Jesus em todos os séculos. Ele não foi o maior plantador de igrejas porque foi o que plantou mais igrejas quantitativamente, não por isso, mas porque ele estabeleceu os fundamentos que norteiam, que devem nortear um plantador de igreja que quer ser bem-sucedido, que quer ser bíblico, que quer plantar igreja de acordo com as diretrizes da palavra de Deus. Então leiamos a partir do verso 14, para termos uma visão do contexto desse trecho das Sagradas Escrituras. Romanos 15, a partir do verso 14.
Eu mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não o de Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada têm ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois mesmo que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Amém. Como os irmãos percebem aqui num dos últimos versículos lidos, especialmente no verso 24, um dos motivos pelos quais Paulo escreveu esta carta, exatamente pelo que ele escreve aqui. Ele estava com a intenção no seu coração de levar o Evangelho para a Espanha, aquelas regiões por onde ele havia trabalhado. Ele já havia plantado igrejas em lugares estratégicos, e essas igrejas estavam saudáveis, pujantes, crescendo, e o restante das cidades e povoados de toda aquela região deveria ser evangelizada a partir das igrejas que ele havia plantado. Por isso ele disse: o meu ministério por essas plagas já concluiu, e agora ele olha para os confins da terra. Naquela época, a Espanha, a Península Ibérica, era literalmente os confins da terra, porque não havia conhecimento de mundo habitado, de mundo conhecido depois da Península Ibérica. Então ele está querendo visitar a igreja em Roma, para que, como ele aqui diz, para que vocês me encaminhem. Ou seja, ele já está aqui preparando o terreno, ele já deu a dica, ele quer que aquela igreja que está na capital do mundo de então, a igreja de Roma, se torne uma igreja missionária, uma igreja que vá com ele aos confins da terra para levar a palavra de Deus, a salvação em Cristo aos espanhóis. E aqui, irmãos, esse texto, ele vai expondo alguns das diretrizes, dos elementos importantes que devem serem estabelecidos como diretrizes missionárias. Então, evidentemente que nós não vamos hoje ver nem um terço daquilo que eu já encontrei nesse texto. Mas no verso 20, por favor, coloque aí agora as imagens do PowerPoint. Seu objetivo. Qual era o objetivo de Paulo ao dedicar toda a sua vida para a obra missionária? Para levar Jesus aos povos e às nações. Qual era o seu objetivo? Irmãos, o ministério de Paulo não foi fácil. Paulo sofreu muito ao longo de anos. É somente você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios. Chibatadas, naufrágios, perseguições dos de fora. E eu acho que o que mais doía no apóstolo Paulo era a perseguição dos de dentro, o fogo amigo. Então, não foi fácil. O ministério de Paulo foi um ministério com muitos desafios e marcado por muito sofrimento pessoal, a tal ponto dele dizer que trazia consigo as marcas do sofrimento de Jesus. Mas, irmãos, ele estava empenhado em algo que valia a pena. O seu objetivo era anunciar o Evangelho. Que coisa linda e que coisa maravilhosa.
E essa é a maior necessidade do sertão, é a maior necessidade do povo cigano, é a maior necessidade de todos os povos, que a mensagem do Evangelho chegue até eles. E nós somos os responsáveis, e esta mensagem do Evangelho não deve chegar apenas ao conhecimento dos sertanejos, dos ciganos, de todos os povos, precisa chegar ao conhecimento do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho, da pessoa que faz parte do seu relacionamento, aquela pessoa que amanhã vai cruzar o seu caminho no supermercado, na fila do banco, no consultório médico, aquele seu colega de trabalho que ainda não conhece Jesus. Essa pessoa sua, querida, amada, aquele seu colega, aquele seu parente, necessita desesperadamente conhecer o Evangelho, e é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. Pelo objetivo, Paulo podia dizer em sua alma: vale a pena todo o sofrimento. Mas, a sua prioridade. Paulo tinha uma prioridade, irmãos. Paulo tinha uma prioridade. E a prioridade de Paulo não era pregar em qualquer lugar. Não era pregar nas ruas apinhadas de gente de Jerusalém. A prioridade de Paulo, nesse empreendimento de anunciar o Evangelho, era ir aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ao olharmos as estatísticas das missões mundiais, nós ficamos até constrangidos, porque com 2000 anos de história, irmãos, a Coca-Cola já chegou, sendo muito mais nova do que a igreja, a Coca-Cola já chegou em lugares que a igreja não chegou. Não é tristeza? É uma tristeza. Certa vez, quando estávamos levando o Evangelho a uma cidade do sertão da Paraíba chamada Vista Serrana, eu me lembro como se fosse hoje. Uma jovem nova convertida, Ana Lúcia, impactada pelo Evangelho, ela chegou para nós e disse: mas me diga uma coisa, se tem tantas igrejas evangélicas em João Pessoa há tantos anos, por que vocês só chegaram aqui agora? Por que vocês só chegaram aqui agora? Falta de prioridade. Parte dos nossos recursos financeiros deve ser dirigido, carreado, com alegria e fervor, para aquilo que é prioridade para Deus. Nós precisamos, sim, pregar o Evangelho a 100ª vez àquela pessoa de Osasco que já rejeitou 99 vezes. Pode ser que a conversão aconteça na sua vida na 100ª vez. Mas nós não podemos fazer isso em detrimento daqueles que nunca ouviram. Há pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus em nosso Brasil. Meus irmãos, a Juvep está alcançando algumas tribos indígenas do Nordeste que são classificadas pelos missiólogos como etnias não engajadas. O que é uma etnia não engajada? É uma etnia para a qual não há nenhum trabalho missionário engajado entre ela para levar o Evangelho. Ou seja, são povos não alcançados que ainda não possuem nenhum trabalho intencionalmente missionário para alcançá-los com o Evangelho. Irmãos, nós temos em nosso Brasil etnias não alcançadas, não engajadas, para nós é uma vergonha. É a igreja evangélica brasileira não fazendo até hoje o seu dever de casa como deveria. Eu louvo a Deus por esta igreja, que é a igreja missionária. Eu acho que há quase 50 anos está contribuindo com a evangelização do mundo. A verve missionária desta igreja está no seu nascimento, né? Desde o embrião. Louvado seja Deus. Mas eu tenho certeza, irmãos, que os irmãos podem fazer mais do que têm feito ao longo destes anos. Eu acredito que Deus está agindo no meio da IEV para aquecê-la, para prepará-la para uma retomada da obra missionária,
porque há muito a ser feito. E Deus quer continuar usando de uma forma muito especial a IEV junto com as suas igrejas irmãs, com as suas congregações, para um novo avanço missionário, para a honra e glória do nome de Jesus. Os irmãos devem continuar cuidando muito bem dos missionários que adotaram, e está orando aquela oração que a gente nunca deve parar de fazer, aquela oração que Jesus ensinou, aquela oração que Jesus encorajou os seus discípulos a fazer. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Orem para o Senhor da seara mandar trabalhadores para a sua seara. Ele nunca disse, olha, quando chegar em 30 missionários, pare de orar. Quando chegar em 50, pare. Não. Essa é a oração de todo dia da igreja do Senhor. E Deus quer nos usar para o louvor da sua glória. Meus irmãos, há muitos lugares que a igreja ainda não está presente. Eu me lembro quando nós chegamos lá, na Serra dos Ventos. Estávamos em um projeto missionário numa cidade próxima e nos falaram que aquele era um lugar que o povo pouca relação tinha com a cidade. Na verdade, quando fomos até lá, no caminho para subir a serra, nem caminho de roça havia. Sabe o que é caminho de roça? Caminho de roça é quando trafega tantas pessoas que mata o mato daquele caminho, né? Aí fica aquele caminho. Nem caminho de roça tinha, porque o trânsito de pessoas era tão pequeno. Chegamos lá, éramos 11 pessoas, todos com a farda do projeto missionário, a camisa do projeto missionário, aquele boné. E quando aquele povo viu aquele grupo chegando sem aviso prévio, eles ficaram assim um pouco assustados. Quem estava assim pelo terreiro foi para dentro de casa. A nossa equipe parou para ver qual seria a reação do povo, e de repente, na casa mais próxima, alguém corajosamente abre a janela. Aí eu pergunto, quem abriu a janela? Foi um homem ou foi uma mulher? Foi um homem ou foi uma mulher? Mulher, irmãos. As mulheres são mais corajosas. Alguém está dizendo que são mais curiosas, bem, eu não sei. Pastor Elber depois aí resolve esse conflito de ideias. Meus queridos irmãos, aí uma jovem da nossa equipe se aproximou daquela senhora de uns 36 anos e começou conversando para quebrar aquela tensão, falando sobre o lugar, a beleza, o clima, né, serrano, clima frio. Aí começou a pregar o evangelho fazendo uma pergunta, introduziu a evangelização com a pergunta: a senhora conhece o Senhor Jesus? Aquela mulher de pronto respondeu: conheço não, senhora, ele não mora aqui, se morasse a gente conhecia. Meus irmãos, essa resposta não é que ela nunca tinha ouvido falar, não, mas é que é um assunto tão raro, é algo tão distante, que naquele momento ela não fez o link, Que tristeza, que tristeza. Há lugares, há populações no Brasil que as pessoas ainda não conhecem Jesus. Me chocou também quando uma dupla, indo para a zona rural, encontrou uma família, 6 pessoas, os pais e os filhos, adolescentes e jovens, e quando eles abriram a Bíblia e começaram a falar do Evangelho, um daqueles adolescentes perguntou: mas quem foi que morreu na cruz? Foi Maria ou foi Jesus? Irmãos, que ignorância. Lá no Ceará, a terra, né, daqueles irmãos lá de Caririaçu, mas não foi em Caririaçu não, foi em Jardim do Seridó, na zona rural. Aquela mulher que recebeu também na zona rural aquela dupla de evangelização do projeto missionário, olhando a Bíblia, disse: foi escrita por Padre Cícero. Os irmãos até tomaram um susto, nunca esperavam uma declaração dessa. Aí foram explicar os escritores da Bíblia, os homens que Deus usou, e ela não aceitou aquilo, não aceitou. E quanto mais eles explicavam, mais brava ela ficava, até que não aguentou e disse: saiam de minha casa, porque se não foi o Padre Cícero que escreveu a Bíblia, eu não quero saber da Bíblia. Meus irmãos, lugares onde Cristo ainda não foi anunciado, lugares onde a presença da igreja é mínima, muitos lugares onde a igreja ainda não chegou. Esta era a prioridade de Paulo e precisa ser a prioridade da nossa igreja em pleno século 21. Mas a próxima, por favor. Eu mexi aqui errado e perdi a sequência aqui, mas já achei.
seu fundamento. Se a prioridade é os lugares aonde Cristo não foi anunciado, e qual é o fundamento do trabalho de missionário de Paulo? Fundamento às Escrituras, irmãos. No verso 21 de Romanos 15, Paulo ele afirma, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Paulo ele tinha essa plena consciência que em cada lugar que ele chegava, onde Cristo ainda não havia sido anunciado, ao abrir sua boca e pregar o Evangelho, a palavra de Deus estava se cumprindo. Aquela profecia de Isaías, Isaías 52, aquela profecia estava se cumprindo. Aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. E isso motivava o apóstolo Paulo, o cumprimento das Escrituras através da sua dedicação missionária. Em cada lugar que ele chegava, a palavra de Deus estava se cumprindo, o amor de Deus pelos perdidos estava se manifestando. Que coisa maravilhosa! Paul Pierson, um missiólogo americano, que já trabalhou alguns anos na década de 60 no Nordeste. Ele nos visitou e ministrou uma matéria no nosso curso de preparo missionário transcultural, lá em João Pessoa, na sede da JUVEP. E ele disse uma coisa muito importante: a Bíblia é muito mais um livro de missões do que um livro de teologia. As cartas paulinas foram escritas como respostas do trabalho missionário de Paulo. Os problemas surgiam nas igrejas, as igrejas necessitavam de orientação, as igrejas necessitavam de ajuda, e Paulo escrevia as cartas, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Colossenses, e assim por diante. Então, o conteúdo, a teologia da Igreja do Senhor Jesus, a nossa teologia é filha da obra missionária. Nós precisamos realizar a obra de Deus muito bem ancorados, muito bem alicerçados, e o nosso alicerce não é outro senão a palavra de Deus, aleluia. Mas e o propósito? Qual era o propósito, irmãos, do apóstolo Paulo? O propósito, aí nós vamos lá para o capítulo 16 de Romanos, no verso 27, e diz assim: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. A obra missionária, o nosso empenho, o nosso envolvimento, o envolvimento dos missionários que vão, dos crentes que dobram os seus joelhos intercedendo com fervor, com compromisso, às vezes com lágrimas, a mão que contribui, que deposita a oferta para o sustento do missionário. Tudo isso que fazemos é para a glória de Deus, aleluia. E aí vai uma pergunta: você está vivendo para a glória de Deus? A forma como você vive a vida comum no lar glorifica a Deus diante do seu marido, diante da sua esposa, diante dos seus filhos? Que testemunho lindo eu ouvi do Dr. Russell Shedd. Ele, eu sempre falei, é um dos homens mais parecidos com Jesus que eu já conheci. A sua filha Ellen, certa vez conversando com um amigo comum, pastor José Martins, disse: pastor Josué, eu sei que meu pai peca porque a Bíblia diz que todos pecaram. Já pensou? Que testemunho maravilhoso de uma filha falar isso a respeito do pai. O que é que a sua esposa fala de você, meu irmão? O que é que o seu marido fala de você, minha querida irmã? E os filhos? O que é que os filhos falam a respeito dos pais? Meus irmãos, o testemunho mais autêntico que podemos ter é das pessoas mais íntimas. Que a nossa vida glorifique a Deus no convívio íntimo do lar, que acontece ali. Pastor Clóvis não sabe, pastor Elber não sabe, eu não sei. O que acontece na minha casa, pastor da minha igreja não sabe. Mas Jesus sabe, Jesus está de olho. O ambiente que Jesus mais deseja que você o glorifique é o ambiente mais precioso para você, é o ambiente do seu lar. Que daqui para frente, o nosso compromisso em viver para a glória de Deus
repercuta tão profundamente na nossa vida em família, que os nossos filhos, que o nosso cônjuge, daqui a alguns meses, possa dizer: eu tenho observado que você está diferente. Nesses últimos meses você está diferente. Você está mais dedicado a Deus, você está mais santo. Eu tenho visto com mais frequência você orando. Eu tenho visto com mais frequência você meditando na palavra. E isso como tem transformado as suas ações, principalmente as suas reações. Nós pecamos mais por reações do que por ações. Às vezes o que nós reagimos ao que vemos e ao que ouvimos não agrada a Deus, não glorifica o seu santo nome. Precisamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos dê com força aquela parte do fruto do Espírito que se chama domínio próprio, para nós vivermos no lar e onde quer que seja, de tal maneira que as pessoas glorifiquem a Deus a nosso respeito. A obra missionária de Paulo era feita com o propósito de glorificar a Deus. E qual era a finalidade? O propósito era a glória de Deus, mas a finalidade, aí a gente vai para Romanos 15, 18, que diz assim: porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito, para a obediência da parte dos gentios, por palavras e por obras. Se o propósito era que Deus em tudo fosse glorificado, a finalidade era que os gentios idólatras, que não serviam a Deus, fossem transformados pelo poder do Evangelho e passassem a viver em obediência a este Evangelho, em obediência a Deus. Que coisa linda! Paulo tinha autoridade para lutar por esta finalidade, porque a sua vida era uma vida de obediência. A sua vida é uma vida de obediência a Deus. Irmãos, nós precisamos ter também na nossa vida pessoal essa finalidade. Quais são os gentios que estão ao seu redor, que vivem em desobediência a Deus? Você sabia que Deus é digno e merece ser glorificado na vida deles? E só será glorificado quando as suas vidas forem transformadas pelo Evangelho, eles mudarem de vida e passarem a obedecer ao Deus a quem eles têm vivido em desobediência. E o seu testemunho de vida precisa ser de tal forma que eles percebam que você é diferente porque você obedece a Deus. Você não se envolve com adultério porque você obedece a Deus, ama a Deus. Você não é desonesto nos seus negócios porque você obedece a Deus, porque você honra a Deus, porque você glorifica a Deus. Você, nas provas da universidade e da escola, você não cola porque você obedece a Deus. Você tem esse compromisso de viver em obediência a Ele. E nessa obediência você o glorifica. E as pessoas percebem e chamam a atenção. E aí você fala do Evangelho. Como eu tenho falado repetidamente, o Evangelho tem um conteúdo que a sua vida de obediência, embora cause impacto e atraia a atenção das outras pessoas, mas a sua vida de obediência não consegue transmitir o conteúdo do Evangelho. A sua vida de obediência consegue transmitir o impacto do Evangelho, a transformação do Evangelho, o milagre do Evangelho, mas o conteúdo do Evangelho precisa ser verbalizado com clareza para que os pecadores cujas mentes são obscurecidas pelo pecado sejam iluminadas e assim entendam a mensagem do Evangelho. Obediência. O sertanejo obedece às suas paixões e às crenças religiosas não bíblicas. Os ciganos, igualmente animistas, como os sertanejos, também não. A padroeira dos ciganos ao redor do mundo é Santa Sara. Mas, na verdade, a religiosidade dos ciganos é de acordo com a religiosidade que predomina no meio aonde eles estão. Então, os ciganos do sertão
são idólatras, tal como os sertanejos. Eles veneram Padre Cícero, Frei Damião, os santos da região, são também vítimas da mariolatria, mas eles precisam passar a obedecer a Deus. E isso só acontecerá quando o Evangelho for pregado e crido por eles. E qual é o desafio diário? Verso 18. Paulo diz uma expressão muito interessante: desse modo eu preguei o Evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém até o Ilírico. É a Bíblia viva que translitera este versículo nessas palavras que eu achei, além de fiéis à mensagem original, muito clara para nós entendermos bem. Vamos ler juntos este versículo? Todo mundo. Desse modo, eu preguei o Evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém até o Ilírico. Esse é o testemunho de Paulo. Por isso ele disse: por estas regiões eu já completei a tarefa, quero ir para a Espanha. Meus irmãos, esse é o meu desafio diário e o seu também. Precisamos evangelizar no nosso dia a dia. A palavra de Deus em Provérbios 11:30 diz: quem ganha almas, complete. Sábio é. Quem ganha almas, sábio é. Eu me lembro que a nossa igreja orou por 18 meses por uma senhora que nós não conhecíamos em Campina Grande, estava com câncer. Sertaneja, idólatra, aquele preconceito contra os crentes, saiu do sertão e estava em Campina Grande, mas a idolatria continuava latejando em sua alma. E depois de orar por 18 meses, Deus falou ao meu coração: vá para Campina Grande e pregar o Evangelho à Aura. Combinei com a minha esposa, já orávamos por ela diariamente, na nossa devoção diária, e agora fortalecemos ainda mais a oração intercessória, jejuamos por sua vida, nos preparamos e no dia 21 de agosto do ano passado fomos a Campina Grande, chegamos lá às 10 horas da manhã, sentamos na sala e Elma era amiga comum. Elma era amiga de Áurea e por 20 anos pregou o Evangelho a ela, viveu o Evangelho, presenteou com Bíblia, com folheto, com literatura, levou à igreja e ela parecia cada vez mais dura para o Evangelho. Aí naquele dia, irmãos, nós começamos a pregar o Evangelho a ela, e por 2 horas, pregando o Evangelho, eu e minha esposa, Áurea, naquele momento, o Espírito Santo fez a obra, quebrantou o coração dela, e ela entregou sua vida a Jesus, louvado seja Deus. Que coisa linda, irmãos. Com toda a convicção, com toda a alegria. Eu disse a Áurea, quem ganhou a Áurea, que eu disse a Elma, quem ganhou a Áurea para Jesus não fui eu e Ana. Nós apenas fechamos o ciclo. Deus apenas nos usou para dar o empurrão final. Quem a conduziu a Cristo foi você, na sua dedicação de 20 anos, orando, intercedendo e vivendo o Evangelho ao lado dela. E é isso mesmo, irmãos. Os estudiosos dizem para cada conversão, em média, houve a contribuição de pelo menos 8 pessoas. Alguém distribuiu o folheto, alguém orou, alguém levou para a igreja, alguém deu uma Bíblia e, finalmente, a 8ª pessoa foi aquela que Deus usou misericordiosamente para fazer o apelo e ganhá-la para Jesus. Então não sejamos ingênuos e dizemos: eu ganhei. Você só deu o ponto final naquela história linda de conversão. Meus irmãos, que Deus nos ajude no nosso trabalho diário de levar o Evangelho às pessoas. Meus queridos irmãos, eu vou concluir aqui por causa da hora. Paulo, o verso 20, somente uma coisa a mais. Verso 20, Paulo diz: esforçando-me. Estratégia pessoal. Esforçando-me. Paulo, ele fazia isso. Ele se esforçava. Nós não temos dúvida. 2 Coríntios capítulo 12 fala a respeito disso. Ele se esforçava para levar o Evangelho a todos os lugares. Ele se esforçava, ele dava tudo de si. Se ele estava comprometido para diariamente pregar o Evangelho, ele fazia isso muitas vezes com esforço, com sacrifício, com dedicação.
extrapolando os seus próprios limites. E, meus irmãos, a maioria de nós não quer sair da zona de conforto, não quer se expor a pregar o evangelho a uma pessoa e de repente aquela pessoa fechar a cara, manifestar aborrecimento. Nós somos, neste século, neste tempo, muito melindrosos, muito medrosos, muito acanhados. Nós precisamos aprender com Paulo. O seu desafio diário era de pregar o evangelho completo de Jesus. Mas para isso ele se esforçava, não era fácil. E para nós também não é fácil. Irmãos, para mim é uma luta pregar o evangelho. Eu tenho que superar-me cada vez que eu prego o evangelho, porque eu sou uma pessoa tímida. Para mim é difícil chegar para uma pessoa que eu não conheço para falar de Jesus. Para minha esposa é facílimo, para Ana Teresa é facílimo. Minha esposa fala pelos cotovelos, é uma pessoa muito simpática. Eu tenho dificuldade. Mas eu não posso desculpar-me e nem excusar-me deste compromisso que eu tenho com Deus de falar do seu Filho Jesus às pessoas. Eu tenho que pedir graça a Deus para superar-me, para ir além de mim, para sair da minha zona de conforto, para falar de Jesus. Afinal de contas, as pessoas que não conhecem Jesus estão a um passo do inferno. Você sabe o que é a pessoa viver um eterno sofrimento, sem esperança de amenizar nem um pouquinho? É a realidade. E a realidade do inferno é muito pior do que, resumidamente, eu aqui descrevi. Mas, irmãos, o que deve nos impulsionar a falar de Jesus não é a hediondez do inferno, mas o nosso amor a Jesus. Se o nosso amor a Jesus não nos impulsiona, não será nenhuma realidade do inferno que nos impulsionará a falar de Jesus às pessoas. Então é uma questão de amor, de compromisso com Deus, de intimidade com Deus. E eu quero encorajar você a pedir a Deus graça, como nós falamos hoje pela manhã, coragem. Esforce-se para falar de Jesus. E coloque a meta que eu e Ana nós colocamos na nossa vida, desde o ano passado. Queremos evangelizar o maior número possível de pessoas e ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus por ano. Uma pessoa para Jesus por ano. Você já pensou se 20% dos membros desta igreja assumirem dedicadamente, levarem a sério esta meta? Esta igreja estará crescendo 20% ao ano só pelo esforço do evangelismo pessoal dos irmãos. Será que Deus não quer fazer essa maravilha? Será que Deus não está pronto a abençoar? Será que o Espírito Santo não quer usar cada um dos irmãos? E a mim também, lá em João Pessoa, quer. Então se disponha. Faça como Paulo. Esforce-se. Coloque-se nas mãos de Deus para que você seja um instrumento para a salvação de muitas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, são essas algumas das diretrizes que norteavam Paulo no seu trabalho missionário. E devem ser também estas algumas das diretrizes que devem nortear-nos como igreja no trabalho missionário. E deve também impulsionar-nos como crentes, como indivíduos, para cumprirmos a nossa tarefa na nossa Jerusalém, na cidade onde moramos, para que aqui também cumpramos o propósito de Deus de fazer Jesus conhecido, não apenas entre todas as nações do mundo, mas entre todos os indivíduos que povoam esta linda, bela e problemática terra. Nós vivemos no país, no planeta mais lindo do mundo. E por nossa causa, o planeta mais lindo é também o mais problemático. É o que dá mais trabalho para Deus. Por nossa causa. E em parte por causa da igreja. Já pensou? Que incoerência? Mas é a realidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus lhe impulsione, que Ele acenda no seu coração um fogo do Espírito Santo, fogo do altar de Deus, que o Espírito Santo possa mover você e a mim para sermos crentes que evangelizam, crentes que falam de Jesus,
crentes que não estão amordaçados, mas que estão prontos a falar a tempo e a fora de tempo, e crentes também comprometidos com a obra missionária, para que os sertões conheçam Jesus, para que os ciganos sejam alcançados pelo Evangelho, para que os indígenas, os quilombolas e todos os povos do mundo possam ter a luz do Evangelho, dissipando as trevas que os coloca debaixo de uma prisão espiritual muito terrível e eterna, até que sejam alcançados pelo Evangelho. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. Eu gostaria de orar por alguém, quem sabe, que de ontem para hoje Deus falou ao seu coração e você quer se dedicar para missões. Você diz: Senhor, se quiseres, usa-me no campo missionário. Se há um desejo, se há um sentimento desse no seu coração, vem até aqui, que eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. Senhor, eu me disponho. Quem sabe para os ciganos, para os sertões, para algum povo ao redor do mundo. Se alguém se dispõe, se alguém quer se colocar nas mãos de Deus, vem até aqui à frente. Se você quer colocar-se nas mãos de Deus para você ser uma pessoa que evangeliza no seu dia a dia. Senhor, eu tenho perdido tanto tempo, tantas pessoas que já cruzaram o meu caminho e eu não consigo evangelizar. Senhor, dá-me coragem. Senhor, em nome de Jesus, não quero ficar calado, eu quero falar. Eu quero ser um instrumento de salvação para muitos perdidos da minha rede de relacionamentos. Pessoas que cruzam meu caminho no dia a dia. Eu não quero ficar calado, eu quero ganhar almas para Jesus. Deus me abençoe, me usa, eu quero me esforçar como Paulo se esforçava. Assim como Paulo pôde dizer: eu falo, o meu desafio diário é pregar o Evangelho de Cristo, eu também tenho esse desafio, e eu quero assumir este desafio, eu quero falar de Jesus. Senhor, a sabedoria tu me dás, a autoridade tu me darás, o amor tu me darás, enche-me, Senhor, me ajuda, eu quero falar, não quero ficar calado. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa fazer algo novo na minha e na sua vida para a glória dEle. Vamos pedir a Deus. Você pode fechar seus olhos, orar, diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser instrumento Teu. Senhor, eu não quero viver amordaçado, eu quero abrir minha boca. Ó Deus, eu quero fazer com sabedoria, a sabedoria que Tu me darás, a graça que Tu me darás, a autoridade espiritual que vem de Ti. Sou Teu servo, em mim habita o Teu Espírito, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, habita em mim pelo Seu Espírito, aleluia. Então, Senhor, me usa, faz de mim um instrumento Teu, ajuda-me a aproveitar as oportunidades diárias de falar do Evangelho, e usa-me, Senhor, dá-me a graça de ganhar uma pessoa para Cristo a cada ano, que eu possa colecionar belas histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, através da minha vida, pela minha obediência, para a glória do Teu santo nome. Senhor, eu quero usufruir desta alegria, e quero glorificar o Teu nome, e quero ver vidas glorificando o Teu nome também, a partir da entrega delas a Jesus, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Senhor, a Tua igreja necessita de evangelistas, de crentes que evangelizam, de crentes comprometidos e que amam tanto Jesus, que não ficam calados, que falam, que verbalizam e que vivem de forma maravilhosa este Evangelho, vivem em obediência, vivem em submissão a Ti, vivem frutificando pelo Espírito Santo em suas palavras, em suas atitudes, em seu comportamento, e somente o Senhor poderá fazer tal maravilha na vida de cada um de nós. E Te pedimos, Senhor, faz em nós, opera em nós o milagre, para operares também milagres através de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que estão se colocando diante de Ti para missões, confirma nos seus corações, acenda nos seus corações, ó Deus, o fogo, e também, ó Deus, que Tu consolides a convicção do chamado para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós Te oramos,
em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. E por fim, queridos, agradeço muito a oportunidade de estar com os irmãos, de compartilhar a palavra de Deus neste final de semana. Eu quero deixar registrado o meu abraço ao pastor Ageu e a minha gratidão por ele ter feito o convite, foi a interface entre a igreja e eu, viabilizando assim a minha vida para esses 2 dias abençoados aqui. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Você foi abençoado? Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus e podemos ser desafiados como fomos nesse final de semana. Quem aqui é fruto de evangelismo pessoal? Quem aqui? Levanta a mão. Você foi evangelizado por um amigo, um parente? Olha só. Nós precisamos, depois desse desafio, levar isso adiante. É incrível que quando o pastor ele fala a meta de uma pessoa por ano, a gente fala, nossa, mas é pouco, são 12 meses. Mas depois, na hora que fala, se 20% gera um crescimento de 20% na igreja, a gente começa a entender que não é tão difícil, né? Então, que esse desafio possa acender em nossos corações esse amor por missões, quer seja missões feitas de forma pessoal, como foi proposto e apresentado aqui, mas também indo para o campo missionário. Então eu sei que alguns não vieram à frente, mas de alguma forma você volta para casa com o coração já aceso para isso. Então a nossa oração é que Deus nos levante nesse tempo e nos desperte. Quem sabe em janeiro ainda tem algum casal que possa ir para a missão ou já se programar para julho, mas faça isso. Se Deus despertou o teu coração, acendeu essa chama, não deixe apagar. Essa é a nossa missão como igreja, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, nós queremos orar agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Se você foi abençoado, você pode ser um missionário digital também, enviando o link do nosso culto dessa noite, dos demais cultos, de toda a nossa programação, você pode fazer isso. Gente, só um pequeno detalhe, me perdoe, se vocês puderem sentar, falta o IEV News. Falta o IEV News, estava esquecendo do IEV News, me perdoe. Então, programação da nossa igreja, então você pode fazer isso, você pode ser também um missionário digital e compartilhar toda a nossa programação, o que vai acontecer nos próximos dias, mas também compartilhar o que Deus tem feito na nossa comunidade nesse tempo. IEV News, se tiver um ponto, pode soltar. Graça e paz, igreja! Bem-vindos a mais um IEV News. Fique atento às programações. O Ministério de Intercessão convida toda a igreja a participar de uma reunião de oração que acontecerá no dia 18 de novembro às 21 horas. Está chegando o dia do Encontro de Homens, próximo dia 19 de novembro, às 10 horas no CDC do Parque Continental. As inscrições já foram encerradas. Atenção jovens e adolescentes da IEV, o ano ainda não acabou. Nesse próximo sábado, dia 19 de novembro, teremos um momento pra lá de especial com a galera da missão Novas Tribos do Brasil. Eles apresentarão a peça O Clamor de Batum. Você não pode ficar de fora. Convide a galera e vem. Após o culto, teremos o nosso momento Move em Comunhão, no subsolo, com jogos e o lanche mais gostoso da região. A peça não será transmitida no sábado pelo nosso canal do YouTube, pois teremos uma segunda apresentação no culto de domingo de manhã, às 10h30. Convide um amigo ou familiar. E hoje tivemos a última aula do curso Seu Chamado na Prática, um treinamento muito produtivo com a participação de muitas pessoas. Agora, vamos colocar em prática tudo o que aprendemos? E temos novidades na EBD. Domingo que vem, iniciaremos um novo treinamento com a duração de 4 domingos. Estudaremos sobre seitas e heresias. Você está atento ao risco de falsos evangelhos? E as novidades não param por aí. Se você tem interesse em atuar no Ministério de Ensino para Adultos na igreja, fale com o presbítero Tom e faça parte da equipe em 2023. Está se aproximando a Conferência de Mulheres Tudo se Fez Novo. Preletora Pastora Série Silva.
Você, mulher, já garantiu a sua inscrição? Lembrando que você pode presentear uma ou mais mulheres. Reúna suas amigas e se inscrevam. Tudo está sendo preparado com muito carinho para receber você. Fique atenta à programação. No dia 25 de novembro, sexta-feira, às 19 horas teremos o check-in e às 20 horas a abertura da conferência. No sábado, dia 26, às 8 horas teremos o check-in e em seguida o café da manhã. Também teremos almoço e lanche da tarde. Nesse dia teremos a oportunidade de estarmos juntas, conhecendo, aprendendo mais de Deus e sendo edificadas. O encerramento da conferência será às 18h30. E esse foi o nosso IEV News de hoje. Lembrando que mais que avisos são motivos de oração. Ore e participe conosco das nossas programações. E não se esqueça, nossas redes sociais no Instagram e Facebook é a IEV Oficial. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E até o próximo IEV News. Amém. Eu só quero reforçar 2 avisos. O do próximo final de semana, dia 19, nós teremos o culto normal da noite, porém a peça será apresentada apenas no sábado e no domingo pela manhã. Então, gostaria de convidar vocês, quem não pode vir no domingo de manhã, faça um esforço, venha participar no sábado com a gente, e aí é uma oportunidade muito especial de você convidar um amigo, convidar um vizinho, um colega de trabalho, e dizer, olha, vai ter uma peça muito bacana lá na igreja e eu gostaria que você participasse. Então, não teremos a apresentação no domingo à noite. Então, se você puder fazer esse esforço para estar no domingo de manhã, quem não pode, convidar o amigo, familiar, para estar aqui no sábado à noite, tá bom? Então faça isso. Outro aviso que eu quero reforçar é sobre o congresso, a conferência de mulheres. Reta final, as mulheres, então, um pedido para que haja força total nessa semana que antecede a conferência. Então, você possa sair daqui com o coração aceso e entender que esse congresso é uma isca, uma oportunidade da gente também fazer missões, convidando uma amiga, parente, familiar para participar. Então, todos os esforços concentrados para essa última semana que antecede aí a conferência. Gente, a conferência ainda não aconteceu e nós já temos testemunhos da conferência. Em breve a Fernanda vai poder compartilhar com vocês. Então, nem aconteceu. Então, eu imagino que pós-conferência nós teremos muitos testemunhos, inclusive de evangelismo pessoal. Tá bom? Vamos ficar de pé, orar, agradecendo a Deus por essa noite, pela oportunidade de estar aqui. Você foi abençoado? Então, não vá embora sem abraçar o maior número possível. Estamos em família, então não vá embora correndo. Hospitalidade do Peniel. Hospitalidade. Nós vamos receber do grupo Peniel, Missões Novas Tribos, que vão apresentar. Eles vêm num grupo de 16 pessoas. Então, nós estamos nos organizando para, em vez de receber eles aqui na igreja, montarmos o alojamento e o refeitório aqui, para que as famílias tenham a oportunidade de receber esses missionários em casa. Então, já é uma prática da IEV. Quem já recebeu o missionário em casa sabe que é uma bênção. A disposição é abençoá-los, mas nós somos muito mais abençoados do que eles com esse tempo que temos juntos. Então, nós temos 3 casais, temos 6 moças e 5 rapazes que estarão aqui. Nós compartilhamos com a igreja no período da manhã. Então, se você tem interesse em nos apoiar e receber um desses casais ou desses jovens, será uma alegria. Então, eles vão chegar no sábado às 16 horas, porém a juventude vai receber eles terão tempo aqui à tarde conosco. Temos a programação da noite, teremos um lanche com eles. A proposta é para que esses jovens, esses casais, eles possam dormir na casa dos irmãos e ter um momento no café da manhã. Então vocês buscariam, aqueles que não vão participar do culto, vem buscar o casal ou o jovem que você vai receber na sua casa. Ele vai pernoitar lá, tomar o café da manhã com a sua família. Você traz ele para a igreja às 9 horas, porque aí nós temos o preparo para a peça. Depois da peça, nós vamos almoçar aqui com eles. Então vamos preparar o almoço. Terminou o almoço, eles retornam para Jacutinga, para a base missionária Peniel. Então, se você tem interesse, agora no final do culto, você pode me procurar, dar o seu nome, e aí durante a semana eu vou passar maiores informações.
tá bom? Então, se você pode, faça isso. Receba um missionário na sua casa e tenha esse tempo de comunhão com esses irmãos que vão vir para nos servir. Tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por esse tempo. Pai, te damos graça por esse tempo tão especial e oportuno que o Senhor nos concedeu nesse final de semana, de sermos ministrados e desafiados através da Tua palavra, Senhor, sobre um coração missionário, Pai. Então nós queremos te agradecer por tudo que foi compartilhado através da vida do pastor Sérgio, que aquilo que o Senhor ministrou através da vida do teu filho, possa continuar, Senhor, ecoando em nossos corações, no decorrer dessa semana, que essa palavra possa alcançar a muitos, que ainda vão ouvir através dos cultos que ficaram gravados. Deus, que esse despertar possa ser transformado em ações, e a gente possa colher fruto desse final de semana ainda esse ano. Nós cremos, ó Deus, que Tu pode fazer milagres, sinais e prodígios através de uma igreja, Senhor, que vive de forma integral, Senhor, a sua missão de anunciar o Evangelho às nações, Pai. Faça isso nesse tempo através das nossas vidas, Pai. Te damos graça pelo Teu amor, te damos graça porque o Senhor nos chama de forma honrosa a fazer parte de tudo isso, e nós queremos te agradecer. Pedimos a Deus que o Senhor não nos despeça, mas que o Senhor volte conosco, retorne conosco para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, que seja uma semana de boas notícias, e uma semana onde a Tua vontade e a Tua glória seja manifesta através das nossas vidas. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, cumprimente todo mundo, tenha uma ótima e abençoada semana. Ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e nos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Oh, oh, oh. Abram os portões, prepara.